uma aula de língua portuguesa, mais uma semana. Feliz Dia das Crianças para vocês, inclusive, tá bom? Então é o seguinte, como vocês já podem ter visto aqui do meu lado, o gênero que nós vamos começar a estudar é artigo de opinião. E eu sei que esse gênero não é novidade para vocês. Vocês já estudaram no sexto, já com certeza estudaram no Fundamental 1, quando estavam lá no quarto, quinto ano. Então não há nada de novidade aqui. O que nós vamos fazer é revisar, relembrar os conceitos, as ideias principais sobre o artigo de opinião. Inclusive a aula de hoje ela é muito focada nisso, sabe? É trabalhar os aspectos principais do artigo de opinião para que você relembre com calma, caso você nunca tenha estudado, para que você realmente aprenda. Então, essa aula ela foi preparada, pessoal, para que ela não se torne tão cansativa para vocês. Então, aqui nessa aula a gente não vai ler um artigo de opinião enorme, que vocês não vão entender nada. Não, essa aula realmente foi pensada com calma, nos mínimos detalhes, para que realmente seja focado naquilo que é principal para vocês aprenderem sobre o artigo de opinião. Então, o que eu peço a vocês é que realmente assistam essa aula com calma, com paciência. Vão fazendo aí anotações, se possível, já para o resumo de vocês, mas também para guardar as informações principais sobre o artigo de opinião, tá bom? O que eu tenho a falar já de antemão é que hoje nós vamos voltar com aquela ajudinha ao final da aula, para que vocês façam um bom resumo, tá bom? Mas vamos lá, direto para a aula. Como vocês podem ver aqui do lado, ó, artigo de opinião. E aí, como eu coloquei aqui, um gênero que é muito mais do que apenas escrever o que você acha. Eu coloquei já esse subtítulo como um aviso, porque muitos de vocês ainda têm a ideia de que escrever um artigo de opinião é simplesmente escrever uma, duas, três linhas dando opinião sobre alguma coisa. Não é. Todo artigo de opinião que vocês já viram em sala de aula, já estudaram, já leram, eles são bem construídos. Não são duas, três linhas, não. Eles têm 3, 4, 5 ou mais parágrafos. Há toda uma construção. Então não pense que simplesmente dar a sua opinião ou escrever a sua opinião sobre algo é um artigo de opinião. Para ser um artigo de opinião, tem que ser bem mais do que isso. E é justamente nessa aula que vocês vão aprender melhor como construir um artigo de opinião. É claro que a base é a opinião, mas é bem mais que isso. Então vamos aqui para a contextualização, ou seja, vamos entender como, por que surgiu o artigo de opinião, de maneira geral, qual é a sua finalidade. Vamos entender o contexto de uso de um artigo de opinião. Então o artigo de opinião ele surge por conta dos jornais, sabe? O jornal como suporte, no qual vai haver vários textos. Isso os jornais impressos, lá há décadas atrás, tá bom? Porque os jornais, naturalmente, já traziam, por exemplo, notícias, já traziam reportagens, já traziam, por exemplo, anúncios, né, sobre venda de alguma loja ou de algum serviço, enfim. Mas as pessoas elas têm necessidade de ouvir a opinião das outras. Quantas vezes você já procurou um amigo para falar sobre um assunto com ele e pedir a opinião dele sobre aquilo? Então as pessoas começaram a ter a necessidade de falar e de dar a sua opinião sobre determinados assuntos. Um exemplo, vamos pegar um exemplo atual, tá bom? Um exemplo atual. Foi obrigatório, se tornou obrigatório o uso de máscaras por conta da pandemia, por conta da Covid-19. Você, na sua casa, agora, nesse momento, pode até pensar, normal, professor, realmente é necessário para evitar a dispersão desse contágio, diminuir o nível de contágio, enfim. Mas, por incrível que pareça, existem pessoas que são contra o uso de máscara. Então, até o uso de máscara ele é um assunto polêmico. E o que acontece é que essas pessoas que são contra, elas se sentem na necessidade de colocar a sua opinião sobre alguma coisa. Então, no jornal, não basta apenas ter a notícia de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determinou o uso de máscaras. Não basta apenas uma reportagem, por exemplo, detalhando melhor como é que uma máscara é feita, para que ela serve e tudo mais, já que a reportagem ela procura detalhar melhor certas informações, não é? Não. As pessoas também têm a necessidade de dar a sua opinião. Então, no jornal, você, dependendo do jornal, dependendo do dia, é muito provável que tenha saído por aí, por exemplo, artigos de opiniões em que pessoas se colocam contra ou pessoas se colocam a favor. Então, o artigo de opinião ele surge para isso, para que pessoas
sejam elas especialistas ou não, deem a sua opinião sobre algum assunto. Porque o leitor, eu que vou comprar o jornal, eu quero às vezes ler a opinião das pessoas. Porque na notícia não vem opinião, na reportagem muito pouco vem de opinião, algumas nem vêm com opinião. Então as pessoas sentem a necessidade de ler a opinião das outras, principalmente sobre assuntos polêmicos. Porque às vezes eu quero decidir de que lado eu vou ficar. Sabe aquele assunto polêmico que tem muita gente contra, muita gente a favor? Pois é, eu quero decidir de que lado eu vou ficar. Mas para eu decidir de que lado eu vou ficar, eu primeiro quero ouvir ou ler a opinião dos dois lados para ir decidir. Então, o artigo de opinião seria cada um defendendo o seu lado e aí o leitor decide se concorda ou não. Mas aqui para vocês vem um alerta muito importante. Eu já adiantei um pouco ele, mas aqui eu descrevo melhor. Não confundam, aqui ó, um alerta muito importante, né? Então, não confundam artigo de opinião com reportagem. Eles podem ser muito parecidos, mas não são a mesma coisa, tá bom? Então, o que é que vocês têm que prestar atenção? O primeiro é que ambos, ou seja, os dois, o artigo de opinião e a reportagem, são textos jornalísticos. Você vai encontrar em jornais. Hoje em dia, não apenas em jornal impresso, mas como nos jornais virtuais. E eles costumam ser longos. Muitas vezes vocês confundem o artigo de opinião com a reportagem, porque eles são longos. Então você vê um texto longo no jornal, elaborando, falando, detalhando um determinado assunto, e você logo de cara pensa que é uma reportagem. Mas aquele texto que é longo, que está ali no jornal, ele também pode ser outra coisa, ele pode ser um artigo de opinião. E como é que você vai diferenciar o artigo de opinião de uma reportagem? É no básico de cada um, é lendo, tá bom? Porque ó, um deles, que no caso é o artigo de opinião, busca defender um ponto de vista. Então no artigo de opinião vai ter alguém escrevendo para tentar defender o seu ponto de vista sobre algum assunto. Enquanto no outro, no caso da reportagem, a reportagem visa informar o leitor acerca de algum assunto, tá bom? Então, enquanto um defende uma opinião, o outro busca informar acerca de algum assunto muito importante. Voltando, por exemplo, a tão já falada reportagem sobre a geração Z, que a gente já leu no início do ano em sala, voltamos a ler há pouco tempo aqui nas aulas virtuais. Bem, se você relembra um pouco daquele texto, você vai lembrar que cada parágrafo é um aprofundamento no assunto. Né? A geração Z é apresentada por meio da Camila, depois é falado do perfil daquela geração, como é que eles vivem, no que é que eles acreditam, como é que é o dia a dia deles, enfim, é sempre se aprofundando nesse assunto sobre a geração Z. Mas claramente eu vejo que ali não é artigo de opinião, porque o autor daquele texto, ele não busca dar opinião ou falar o que é certo ou o que é errado, ele apenas informa, ok? Ele apenas informa o que é a geração Z, como é que ela vive, como é que é o dia a dia, no que é que eles acreditam, mas em nenhum momento ele está lá tentando convencer o leitor da opinião dele. Enquanto no artigo de opinião, claramente você começa a ler e fala, essa pessoa acredita nisso e ela está tentando me convencer de que isso é verdade. Então, pessoal, resumindo, o artigo de opinião ele é um gênero, vou ler aqui para vocês, tá? Ele é um gênero que se vale da argumentação para analisar, avaliar e responder uma questão controversa. Ele expõe a opinião de um articulista, por isso o nome artigo, né? Porque essa pessoa vai se articular, vai escrever todo um texto para lhe convencer. Então, ele expõe a opinião de um articulista que pode ou não ser autoridade no assunto abordado. Geralmente, discute um tema atual, de ordem social, econômica, política ou cultural, que seja relevante para os leitores. Se você quiser, nesse momento, tirar um print, né, até para depois ler com calma mais uma vez essa definição sobre artigo de opinião, é muito importante, tá? Para que você lembre de todos os detalhes. Mas vamos lá, principalmente para aquilo, para essa parte aqui que eu deixei mais visível, né, que eu destaquei. Porque eu falo o seguinte, eu coloco o seguinte, porque na verdade eu coloco aqui em vermelho, ok, o seguinte para vocês, ó. A argumentação para analisar, avaliar e responder uma questão. Então, o artigo de opinião, basicamente todo, ele se baseia na argumentação. E eu já trabalhei sobre texto argumentativo com vocês, tá bom? Não sei se foi na época do Simplifica, eu acredito. Trabalhei texto argumentativo com vocês, eu lembro que eu mostrei um esqueminha. Mas se você não lembra o que é argumentar, o que significa argumentar, eu vou lembrar agora para vocês. Argumento, de maneira geral, é uma prova que serve para você afirmar ou negar um fato. Então, quando você quer convencer alguém de alguma coisa, você vai mostrar para ela argumentos, ou seja, provas de que a tua opinião
é verdadeira. Então, no artigo de opinião, você vai analisar algum assunto com base na sua opinião, naquilo que você acha. E o tempo todo você vai estar jogando provas para o leitor, para convencer o leitor de que aquela tua opinião é correta, tá bom? O tempo todo você vai estar tentando provar para o leitor de que você está certo. Daqui a pouco eu vou trazer melhores exemplos para vocês. Mas o que a gente pode ver ainda aqui é que é o seguinte: então, nessa tentativa de convencer o leitor, você pode se perguntar, mas professor, para eu abordar um assunto e tentar provar para o leitor que eu estou certo, eu tenho que ser especialista? Eu tenho que realmente ser um grande conhecedor daquele assunto? Como diz aqui, você pode ser um especialista, uma autoridade no assunto abordado, ou pode não ser. O que importa é que você tenha estudado sobre esse assunto, tenha feito pesquisa sobre ele, ou seja, você não vai falar algo que saiu de uma voz da tua cabeça. Você vai tentar provar com fatos. E esses fatos você vai ter pesquisado, você vai ter lido sobre, para poder ser fatos reais, claro. E um outro ponto muito importante para se entender um artigo de opinião, ok, é o seguinte: o artigo de opinião ele vai surgir e ele vai ser para você dar a sua opinião, no caso, o articulista, quem escreve o artigo de opinião, ele vai dar a sua opinião sobre o quê? Sobre qualquer assunto? Não, é como fala aqui, ó. É sobre uma questão controversa, é sobre um assunto polêmico. Então, por exemplo, se sai a notícia, o assunto de que o governo decide aumentar em 10% a produção de lençóis de algodão. Tem alguma polêmica nesse assunto, nessa notícia, nesse fato? Tem alguma polêmica nisso? Não, né? Ninguém vai entrar em briga porque o governo decidiu aumentar em 10% a produção de lençóis feitos de algodão. Bobagem isso. Mas, e se no mesmo dia o governo decretar, por exemplo, o livre-arbítrio para a prática do aborto? Meu Deus do céu, já deu aquela estremecida, né? Na mesma hora vai ter gente brigando de um lado, gente brigando de outro, aquela discussão. Isso aconteceu realmente até há pouco tempo, né, com o caso de uma adolescente, uma menina que ficou grávida e tudo mais, e que gente falando que ela deveria abortar, gente falando que ela não deveria. Então, por exemplo, eu peguei logo aqui um assunto que realmente é extremamente polêmico, né, extremamente polêmico mesmo. Dos que a gente tem atualmente, talvez seja até o mais polêmico. Mas eu peguei esse assunto que é muito polêmico, justamente para vocês entenderem que o artigo de opinião ele vem justamente nessas questões polêmicas, que assim, mexe com as pessoas e que as pessoas ficam se coçando para dar essa opinião. Então acho que agora fica até mais fácil de vocês entenderem qual a necessidade do artigo de opinião. É porque as pessoas começaram a ver certos assuntos nos jornais que elas começaram a falar, meu Deus, eu tenho que falar sobre isso daqui, eu tenho que dar minha opinião. Isso no caso que ele escreve o artigo de opinião. As pessoas têm que ver que isso está certo ou que isso está errado e daí vai. Então, o artigo de opinião, ele é baseado sempre no assunto polêmico, e aí você vai dar a sua opinião contra ou a favor e vai tentar convencer o leitor disso. Se você não for especialista no assunto, você pelo menos tem que estudar o suficiente para que você traga informações e fatos verdadeiros, né? Porque, mais uma vez, você não vai tirar nada da sua cabeça, pelo amor de Deus. Até porque se você tirar da sua cabeça e for mentira, isso é crime, porque fake news, né? Ainda não exatamente, mas já é considerado, em certo ponto, crime. Então, depois de entender, pelo menos aí, como, porquê, no que é baseado o artigo de opinião, quais são os aspectos principais, e como a gente viu, é a questão de você dar a sua opinião sobre um assunto polêmico, é você tentar convencer o leitor com fatos sobre aquela sua opinião, mas aí a gente volta lá para o início da aula, quando eu falei que artigo de opinião não é simplesmente escrever 2, 3 linhas falando o que você acha e acabou. Um artigo de opinião, para ser um artigo de opinião, tem que ser bem estruturado. E aqui eu trago para vocês o que seria a estrutura padrão de um artigo de opinião. Observem lá no cantinho que tem primeiro, aí depois tem segundo, terceiro, quarto e depois quinto. Considere cada número desse relativo a um parágrafo, tá? Então vamos imaginar o que deveria ter no primeiro parágrafo. Vamos lá. Primeiro parágrafo tem que ser a contextualização. No primeiro parágrafo, que vai ter lá 5, 6, 7 linhas, depende do tanto com que você consiga desenvolver o teu texto, no primeiro parágrafo você não vai direto ao assunto e dar rapidamente a tua opinião e dar tchau, não. Você, na verdade, no primeiro parágrafo vai escrever com calma para entrar no assunto, no tema, porque primeiro o leitor tem que saber sobre o que você está falando, para só depois, mas ainda no primeiro parágrafo, começar a abordar e falar qual é a sua opinião sobre aquele assunto, que é a tese. Então, tema, tese. Você, no primeiro parágrafo, vai abordar o assunto,
para o leitor entender sobre o que é que você está falando, e já de cara, ainda no primeiro parágrafo, você vai falar qual é a tua tese, ou seja, qual é a tua opinião. Depois disso, no segundo, terceiro, quarto, pode ser um quinto ou sexto, quantos você achar melhor, mas eu coloquei aqui 3, ok? Segundo, terceiro e quarto, você vai entrar na discussão daquela polêmica. Porque, ok, você tem uma opinião sobre aquele assunto, mas você agora vai tentar convencer o leitor, porque não basta dizer para ele, olha, eu sou contra isso. Ok, mas o que garante que a tua opinião está correta? Então você tem que provar, argumentar, ou seja, trazer fatos que comprove que essa tua tese, que essa tua opinião que tu falou no primeiro parágrafo é correta, que você está com a razão, tá bom? Então argumentar é provar que você está com a razão. E aí por que eu coloquei 3 parágrafos para isso, segundo, terceiro e quarto? Porque você vai argumentar com calma, você vai apresentar um primeiro argumento, um segundo, um terceiro, quantos você achar melhor. Mais uma vez, daqui a pouco eu dou melhores exemplos. E lá no final, lá no 5º parágrafo, você vai concluir o teu texto. Você vai retomar a tua tese, né, relembrando a sua opinião, e você vai propor uma solução para aquele problema, tá bom? Então, ó, observa que tem uma construção. Não é só chegar e escrever 3, 4 linhas e dar tchau, não. Você tem que ir com calma no primeiro parágrafo, falar sobre o assunto, apresentar a tua opinião, para só depois começar a mostrar fatos que comprovem que você está certo. E ao final, você propõe uma solução, uma forma de amenizar aquela situação e de ajudar todo mundo, vamos dizer assim. Eu fiz esse slide aqui extra, caso vocês tenham alguma dúvida ainda sobre o que é tese. Eu lembro que eu falei também sobre isso na aula sobre texto argumentativo, que é muito parecido com o artigo de opinião. Eu falei sobre isso, mas vamos relembrar. O que é tese? Né? Você pode estar se perguntando, mas o que é realmente a tese? Então, a tese é o seu ponto de vista sobre algum assunto. Um exemplo aqui, ó. Eu peguei realmente um exemplo polêmico também. Vamos supor o assunto que é a prática da vaquejada. Né? A vaquejada vai ser o assunto do teu texto. Esse é o assunto. O que é a tese? É o seu posicionamento, é a sua opinião, é o seu ponto de vista sobre esse assunto. Ou seja, é o seu posicionamento sobre a prática da vaquejada. O que é que você acha disso? Então, se no assunto prática da vaquejada você considera que é algo errado, que você é contra, que tem que ser proibido, então a tua tese é de que a vaquejada deve ser proibida. Se você acha que faz parte sobre esse assunto aqui, se você acha que a vaquejada tem que ser considerada uma cultura popular e tem que ser valorizada, então essa é a tua tese, é o que você acha. Então você acha que tem que ser valorizada. Então essa seria a tua tese, tá? Então sempre que o professor lhe falar, ó, esse é o assunto, qual é a tua tese? Tu pensa rapidinho e responde para ele. Professor, sobre esse assunto eu acho isso, isso e isso. Essa é a minha opinião sobre ele. Eu sou contra, eu sou a favor, enfim. Essa vai ser a tua tese, tá bom? Mas eu noto que o grande problema de muitos de vocês para entender o que é a tese é que muitos de vocês no dia a dia não param para raciocinar e pensar no que é que vocês acham das coisas. Vários assuntos perpassam o dia de vocês e vocês não param para ter um olhar crítico sobre ele. Então, por exemplo, começa uma pandemia, como começou, se torna obrigatório o isolamento social. Vocês pararam para estudar sobre o assunto e para ter uma opinião, um posicionamento sobre ele, se era certo, se era errado? Chegaram às aulas online. Muitos de vocês rapidamente, né, foram contra e tudo mais, mas vocês pararam realmente para estudar, para ter realmente uma tese bem embasada sobre o assunto. Um outro exemplo. Começou a ser liberado agora restaurantes, bares, vários tipos de eventos para o público, depois desse tempo de isolamento social, sendo que a pandemia não acabou. Vocês já pararam para pensar se vocês são contra, a favor e por quê? Já pararam para estudar os malefícios, os benefícios e montar uma opinião? Então, às vezes, o problema de vocês para entender uma aula de português é porque no dia a dia de vocês não param para realmente trabalhar e raciocinar sobre isso. Então, para fazer uma rápida dinâmica, eu vou apresentar 4 assuntos polêmicos e eu quero que aí na casa de vocês pensem e formem uma tese sobre eles, um posicionamento sobre cada um deles, tá? Aqui vai ser até rápido, você pode printar. Eu quero que vocês, inclusive, escrevam no caderno de vocês para colocarem no resumo. Eu quero que vocês coloquem isso no resumo, dizendo se vocês são contra ou a favor, qual é o posicionamento de vocês sobre cada um desses assuntos, né? Por exemplo, limites entre a estética e a saúde. Ou seja, né, essa questão de muitas vezes a pessoa, ela na verdade querer fazer tantas cirurgias plásticas ou
enfim, procedimentos estéticos que acabam prejudicando a própria saúde. Então, esse equilíbrio. O que é que vocês acham disso? Conceito de família no século XXI é um outro tema muito polêmico, né? O conceito de família, a configuração de família está sendo muito modificado nesse novo século, né? Hoje em dia já se tem, até por lei, já começa a ser considerado outras configurações de família, por exemplo, um homem com outro homem que tem um filho, ou uma mulher com outra mulher que tem um filho, ou mesmo, como na verdade é até muito comum em muitas famílias, né? Aquela avó e o avô que cuida do neto porque a mãe e o pai não podem estar presentes ou não quer estar presente. O que vocês acham desse tipo de família que não é pai, mãe e filho, hein? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Desigualdade racial. Existe desigualdade racial no Brasil? Qual é o ponto de vista de vocês sobre isso? Qual é o posicionamento de vocês sobre isso? A transformação do papel da mulher na sociedade contemporânea, né? Há décadas atrás a mulher tinha um papel muito estruturado que eu falo, é que era sempre a mesma coisa. Era sempre cuidar da família, cuidar de casa, cuidar dos filhos e tudo mais. Hoje em dia a mulher tem a liberdade para lutar pelo que ela quiser ser. E aí, o que você acha disso? E quando eu pergunto o que você acha disso, não é só você é contra ou você é a favor. Não, eu quero que você realmente dê a sua opinião. O que está certo, o que está errado nisso, o que você pensa e qual é o seu posicionamento, o que você defende em cada um desses assuntos. Escreva aí rapidinho e coloque no resumo até para ganhar uns pontos extras. Mas agora eu já falei demais, dei inúmeros exemplos, espero que vocês tenham conseguido compreender até agora. Mas se você não compreendeu, agora realmente vamos para uma questão mais prática, tá? Para você entender melhor, então, como se estrutura o artigo de opinião. Então, vamos fazer aqui um esqueminha dessa estrutura. Essa estrutura que eu mostrei agora para vocês, nós vamos refazê-la, só que agora já imaginando realmente um assunto concreto, tá bom? Então, um assunto que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos supor, eu vou fazer aqui um esqueminha dessa maneira, como a gente escreveria um artigo de opinião sobre o tema a prática da vaquejada, tá bom? Gente, esse esqueminha foi formado por mim. Então é como se fosse o esquema de um artigo de opinião meu, tá? Ou seja, a opinião é minha. Vocês não têm que concordar, não são obrigados a discordar também. Só tem que analisar a minha opinião e principalmente os meus argumentos. Será que os meus argumentos são os melhores? Ou teria argumentos melhores para isso? Então vamos lá. Então vamos supor que hoje eu tenho que escrever um artigo de opinião sobre a prática da vaquejada. Antes de eu começar realmente a escrever, eu vou montar esse esquema que é para na hora de colocar no papel, eu realmente escrever direitinho e não errar em nada. Então vai até uma primeira dica para vocês. Sempre na hora de escrever um texto, façam um esquema primeiro pensando. No primeiro parágrafo eu vou falar sobre o quê? No segundo eu vou falar sobre o quê? Então o meu esqueminha seria o seguinte, ó. No primeiro parágrafo, eu começaria contextualizando falando sobre a vaquejada, tá bom? Falando sobre a vaquejada. Dizendo que a vaquejada, a importância dela no Brasil, há quanto tempo ela existe no Brasil e tudo mais, para que as pessoas compreendessem o assunto e do que eu estou falando. E logo de cara, ainda no primeiro parágrafo, eu falaria, né, que apesar de tudo, ela deve ser proibida. Bem objetivo e claro. Na minha opinião, a vaquejada deve ser proibida. Só que não adianta só eu falar para você que a vaquejada deve ser proibida. Imagina eu escrever um parágrafo todo e falar só isso e acabar o texto. Claro que não, né? Se eu falei que ela deve ser proibida, agora vem a pergunta. Por que eu acho isso? Quais são as provas que eu tenho de que realmente ela deve ser proibida? Então, eu escreveria 3 parágrafos, primeiro dizendo o quê? Ó? Na discussão, qual seria o meu primeiro argumento? Eu coloquei A1, A2, A3. O meu primeiro argumento, meu primeiro fato, seria de que os animais são violentados na vaquejada. Então é um ponto já muito negativo para a vaquejada, e o maior ponto negativo é que os animais são violentados. Agora tem uma questão. Eu, Matheus Marques, sou professor de língua portuguesa, formado para dar aula de língua portuguesa. Por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho autoridade para falar sobre isso? Eu não sou vaqueiro nem nada, mas eu estudei. Então, vou dar aqui um exemplo. Esse site, por exemplo, ele aponta vários danos físicos causados no animal. Ele detalha realmente. Aqui teria até uma imagem para ser carregada, mas que não carrega, mas que mostra o impacto e a violência que é causada nos animais que são obrigados a participar das vaquejadas, tá? E aqui, ó, detalha como acontecem as vaquejadas, né?
É sempre o que a gente chama de dois cavaleiros, né? Dois homens a cavalo tentando derrubar um boi. E isso acontece de maneira muitas vezes muito violenta. Então, eu começaria apontando esse fato, apontando realmente os detalhes, quais são os danos físicos que pode causar, ó, as lesões. Então, eu pegaria o que eu aprendi nesse texto e colocaria no meu artigo de opinião como primeiro argumento. A vaquejada, ela é violenta e ela, querendo ou não, faz mal aos animais. Depois, no terceiro parágrafo, e como segundo argumento, para continuar convencendo, porque só com esse primeiro argumento as pessoas podem falar, mas todo animal ele sofre porque ou ele acaba no nosso prato, ou de alguma maneira, então o boi e a vaca ele vai acabar no nosso prato mesmo, então ele sofrer ali pelo menos está divertindo o povo. Alguém poderia ainda contra-argumentar isso, ter essa opinião, né? Mas eu traria um segundo argumento, que é o seguinte, toda prática de violência incentiva a violência. Então você está mostrando, por exemplo, para crianças e adolescentes, uma prática de violência contra os animais pode ser um impulso para que essas crianças e adolescentes também cresçam acostumados com a violência e acabem praticando a violência. E aí vem a pergunta, professor, você tirou isso da onde? De uma voz da sua cabeça que ele falou? Não, eu estudei, eu pesquisei e eu encontrei essa informação. Olha, tem um estudo aqui, né? Tem aqui o nome dele, né? Jeffrey Bigham, aluno de doutorado da Universidade de Michigan, e aqui vai falar sobre um estudo dele sobre essa questão comportamental de pessoas que presenciam violência terem cada vez mais, de 2 a 3 vezes mais, propensão a também praticar algum tipo de violência. Então, esse seria meu segundo argumento. E é claro que seria todo um parágrafo estruturado para falar disso. Eu poderia citar, por exemplo, os casos nos Estados Unidos, né, de adolescentes que entram nas escolas, dos tiroteios que acontecem e tudo mais, de casos que já aconteceram no Brasil. Então, por exemplo, se muitas pessoas, com base nesses estudos, falam que o videogame pode ser violento, pode causar violência, pode influenciar negativamente os adolescentes, quem disse então que uma vaquejada com base nesses estudos também não pode influenciar a violência? Então esse seria meu segundo argumento. E meu terceiro argumento seria que a legislação, ou seja, as nossas regras, as nossas leis, né, prevê punição a quem maltrata animais. Ou seja, se já está na lei que quem maltrata animais deve ser punido, por que então as vaquejadas ainda continuam acontecendo se ali é violência explícita aos animais? Então observe que em 3 parágrafos eu teria 3 argumentos, tá? E eu pergunto, será que com esses 3 argumentos eu poderia influenciar as pessoas? E mais uma vez, no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, na verdade, no terceiro argumento, é também com base em pesquisa minha e tem a lei que fala sobre isso, tá bom? Não vou mostrar para vocês aqui até pelo tempo que já está muito longo. Mas, ou seja, tudo com base em minha pesquisa e são todos fatos. Será que com esses fatos eu consigo convencer as pessoas de que a vaquejada deve ser proibida? Não sei, mas eu pelo menos estou tentando. E eu estou fazendo isso por meio de um texto bem feito, tá? E por último, para concluir, até também para tentar não criar tanta polêmica, já que o assunto já é tão polêmico, eu colocaria o quê? Que o poder público, quando eu falo poder público, aprendam a usar esses termos, tá? Poder público é o mesmo que o governo, o Estado, ou seja, aqueles que administram a sociedade. O poder público, então, seria a minha conclusão, né? Deve proibir as vaquejadas, fornecendo à população outros eventos culturais que os substituam. Porque, como eu falei lá no início, a gente sabe que vaquejada é algo cultural. Então, o governo pode vir simplesmente também, pegar, proibir, acabar, sem dar a esse povo uma outra forma de diversão. Então, tem que ser uma substituição. Se ela está tirando algo porque é errado, tem que dar algo que é certo, tá? Então, ou seja, eu não quero prejudicar a população. Eu não quero prejudicar a população que gosta de vaquejada, observe, né? Eu fiz de uma maneira ainda para eles não ficarem com tanta raiva de mim e falar, estou tentando ajudar vocês também, dando algo em troca, tá bom? Aí, só para deixar claro, pessoal, tudo isso daqui, todo esse esqueminha para fazer um artigo de opinião, com a minha tese, com meus argumentos, com a minha conclusão, é só um esquema, tá? Quando eu transformar isso daqui em um texto, vai dar o quê? 20, 25, 30 ou mais linhas, tá bom? Porque na hora de escrever cada ponto desse, eu vou detalhar melhor e trazer o máximo de informações para convencer quem está lendo o meu texto.
Yes, pessoal, de maneira geral foi nossa tarefinha, tá bom? O que vai ter para vocês na tarefa mesmo é o seguinte, vocês têm que fazer o resumo, que vai valer, eu acho que 7, 8 pontos, mas eu acho que 7 pontos. Tem que fazer o resumo e depois vai ter um esqueminha para vocês fazerem desse jeito aqui, tá? Como eu fiz, vocês vão ter que fazer esse mesmo esquema na atividade de hoje. Não é fazer um artigo de opinião, mas é pelo menos mostrar que vocês entenderam como estruturar as ideias em um artigo de opinião. A temática vai ser sobre a questão das aulas online. As aulas que estão acontecendo atualmente, virtuais, essas aulas virtuais. Qual é a tese de vocês? Qual é o posicionamento de vocês sobre isso? São contra? São a favor? O que, que vocês acham sobre a questão dessas aulas? E aí, gente, não tenham medo de dar a opinião de vocês. Se vocês são contra, podem colocar aqui nesse esqueminha, né? Vai ter lá, o tema vai ser aulas online. Qual é a tese? Qual é a opinião? Vocês vão colocar. Só que o mais importante está aqui, ó. É vocês argumentarem. Então, vocês vão pensar em 3 argumentos para provar de que a tese de vocês está correta, tá? E depois vão pensar numa conclusão. Como é que vocês poderiam concluir falando o quê, né? No texto sobre isso, tá bom? Então é isso. Quem ficar agora é para ver o esqueminha de como fazer o resumo, tá bom? É isso. Quem já vai, tchau, até a próxima. E quem ficar, vamos para o resumo agora. Vamos lá, pessoal. Então, o roteiro do resumo vai ser dividido, né? O resumo deve ser dividido em 7 parágrafos. São 7 pontos que eu coloquei aqui, então 7 parágrafos, tá bom? O que você vai colocar no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, você vai explicar o título da aula. E sempre comece o seu resumo assim, explicando o título da aula, porque o título da aula ele sempre vem com informações que eu explico no início. Segundo ponto, segundo parágrafo, explique o contexto de produção do artigo de opinião. Logo depois de passar do título da aula, eu explico então como que surgiu, qual a importância do artigo de opinião, onde que ele surgiu, né? Que eu falo que ele veio nos jornais e tudo mais. Eu faço toda essa explicação desse contexto e eu quero que você escreva também sobre ela. No terceiro parágrafo, eu quero que você diferencie o artigo de opinião da reportagem. Eu faço essa distinção, eu explico e eu quero que você explique também. No quarto parágrafo, você vai explicar o que é argumentar. Sair dessa aula sem entender o que é argumentação, o que é argumentar, é um pecado, tá? Então, eu quero, no resumo de todo mundo, no quarto parágrafo, a explicação do que é argumentação, o que é argumentar, tá bom? Que isso é muito importante para o artigo de opinião. No quinto parágrafo, eu quero que explique a estrutura do artigo de opinião. Como é que a gente monta um artigo de opinião? O que é que tem que ter no primeiro parágrafo, no segundo, terceiro, quarto, quinto, por aí vai, tá bom? Sexto, explica o que é a tese. É um sexto parágrafo bem curto, né? Só explicar o que é a tese. E no sétimo parágrafo, você vai falar qual é a tua tese sobre aqueles assuntos que eu mostrei. Eu não mostrei 4 assuntos polêmicos? Pois bem, no sétimo parágrafo você vai falar a tua tese sobre cada um. Não é para escrever um artigo de opinião sobre cada um daqueles assuntos. É só para escrever a tua tese, ou seja, qual é o teu ponto de vista, qual é o teu posicionamento crítico sobre cada um daqueles assuntos. Depois daqui, na minha aula, ainda falei sobre outras coisas. Mas, por resumo, eu só quero isso, tá? Mas quem assistiu a aula com calma vai fazer tanto um bom resumo, quanto também vai fazer uma boa segunda questão. Então é isso, até a próxima e tchau.